Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje é domingo, né? Dia 12 de dezembro de 2021. Estou aqui em casa no domingão à tarde, né? O horário agora é 13 horas e 27 minutos. Tava assistindo aqui um filme do X-Men, mas de manhã já tinha dado uma olhada no código, fazendo o que eu gosto de fazer, que é me debruçar aos livros, né? E ao código, para que a gente possa aprender um pouco mais e entender o direito penal brasileiro. Eu vou falar aqui do artigo 17, né, que vai nos trazer o crime impossível. Mas para que a gente possa nos debruçar ao crime impossível, primeiro temos que saber, né, quais são os objetos jurídicos tutelados, né, para que esse crime seja impossível, né? Quais são os meios utilizados para que a gente possa ter a eficácia no crime, né? No crime de homicídio, se eu vou praticar um crime de homicídio onde a minha arma ela está quebrada, né? Vamos supor, o cão da arma está quebrada, onde bate na munição, eu vou cometer um crime de homicídio. Veja, se o cão da minha arma está quebrado, como que eu vou fazer para que o projétil, né, acerte a pólvora da munição, para que o projétil seja lançado, né, para atingir um objeto jurídico, primeiro físico, né, para que tire esse objeto jurídico vida da pessoa. Então, o meio utilizado, né, esse meio utilizado não tem eficácia, a ineficácia absoluta do meio que eu estou utilizando, embora o objeto jurídico que a lei tutela está ali, que é a vida ou a integridade física da pessoa. Então, o objeto jurídico, quando eu falo, não o objeto que eu vou usar, é o objeto que a nossa lei, né, o nosso Estado, lei penal, tutela, que é vida, né? É vida, liberdade, coisa alheia ao patrimônio, né? Honra, lesão, algumas dessas. Então o código ele vai proteger aqui no artigo 17, vai proteger não, vai nos trazer formas onde eu posso defender uma pessoa, né? Defender um agressor ou defender o indivíduo que eu monte uma tese em cima desse crime impossível. Então veja, Robson, né? Robson, a fim de furtar a casa de Paulo, né? Eu vou furtar a casa de Paulo. Eu pulo o portão de Paulo, né? Adentro a residência de Paulo. Olha, para minha surpresa, Paulo tinha se mudado um dia antes e levou todos os objetos da casa, né? Eu não tenho a res frutiva para que eu possa ser acusado de quê? De um crime de furto, né? Outro sim, esse objeto nem passou para minha mão, eu não consegui nem pegar ele, né? Outro, eu não tive posse, essa posse não passou para mim, eu não tenho um objeto jurídico. Então, na casa de Paulo, Robson adentra e lá dentro não há qualquer objeto para ser subtraído, né? Não tem uma res frutiva. Então, subtrair para si ou para outro, né? Um objeto, no meu pensamento esse objeto, eu tenho que ter. Eu tinha o dolo de subtrair? Tinha, né? Eu tinha o dolo de subtrair? Com certeza. Porém, lá não havia uma res frutiva, né? Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, né? Mediante uma situação de furto. Mas se eu não tenho nada lá para me furtar, e aí vai aqui a delegacia e me acusa-se de furto. Assim, que furto? Se não havia o produto a ser furtado, né? Isso nós estamos falando, né, de um produto que aí não estava. Aí diz, absoluta impropriedade do objeto material. Quando eu falo de objeto aí material, eu estou falando desse objeto material que a lei está tutelando, né? Ineficácia absoluta do meio. Qual o meio utilizado para que eu pratique o ato delituoso, né? Eu não posso furtar algo que lá não está. Eu não posso matar ninguém se essa pessoa já não tiver vida, né? Olha só, Robson a fim de matar Pedro, né? Adentra a casa de Pedro,
faz um disparo de arma de fogo no tórax de Pedro, né? Pedro sentado no sofá, onde Robson é acusado de homicídio, né? Homicídio doloso, com dolo direto, por ter tirado a vida de Pedro. Mas, no Instituto Médico Legal, na hora de fazer a autópsia em Pedro, descobre-se que Pedro morreu fazia 1 hora de infarto, assistindo a televisão, infartou e morreu. Robson, acusado de homicídio doloso, já não mais pode ser acusado de homicídio doloso, porque ali nós não tínhamos o objeto jurídico tutelado, vida, para que Robson tirasse. Entende isso? Isso é importante, eu gosto de estudar essas coisas, porque nos faz pensar, né? Se esse meio que nós utilizamos, ele não tem a eficácia absoluta para atingir o objeto jurídico que nós queremos trazer um dano. Pensar nesse pensamento, nessa linha de raciocínio. Aí eu leio agora o artigo para vocês, de tudo isso que eu estou falando. Então o artigo 17 diz assim, né? O título é o 2, o artigo 17, o caput do artigo diz assim, a primeira parte diz: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio utilizado para lesar esse bem jurídico. A mesma coisa nesse pensamento. Ineficácia absoluta do meio. Robson, a fim de causar lesão em sua esposa, né? Seria aí uma lei Maria da Penha, olha só. A fim de causar lesão à sua esposa, pega a primeira coisa que está na frente e joga nela, né? Robson, a primeira coisa que ele encontrou na frente foi um travesseiro, né, de plumas, e jogou na Priscila com a intenção de praticar uma lesão corporal em Priscila. Olha só, esse crime de lesão jamais vai acontecer. Por quê? Porque um travesseiro de pena, gente, é tão leve que tem a ineficácia absoluta do meio de atingir o objeto jurídico aí, lesão corporal. Entende isso? Isso é importante para que nós possamos entender as coisas, né? Como que funciona. Isso eu estou falando da primeira parte do artigo, que diz: não se pune a tentativa. Então seria uma tentativa de lesão corporal. Mas eu vou lesionar uma pessoa com um alfinete, joguei um alfinete ou um palito de dente, joga-se um palito de dente na pessoa para que isso cause uma lesão nessa pessoa. Só para nós termos o entendimento do que estamos falando. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Ineficácia absoluta do meio, para que a gente possa entender. O objeto jurídico material, lá, o material produto, não o objeto jurídico material que o código defende. O produto. Então veja, na tentativa de furto, Robson, um batedor de carteira em São Paulo, né, ele encontra uma suposta vítima e enfia a mão no bolso dessa vítima, só que nesse bolso não tem nada, né? Não tem nada, se acha nada nesse bolso. Uma tentativa de roubos foi frustrada, porque ele não achou nada. Queria furtar, né? Furtar o objeto e não achou. Ou Robson, a fim de furtar fulano que estava comprando, que tirou um grande dinheiro do bolso, fez uma compra e devolve o dinheiro para o bolso. Só que o Robson não vê o bolso que ele coloca. Em vez de o Robson pegar no bolso do lado direito da pessoa, ele enfia a mão do lado esquerdo, mas do lado esquerdo não tem nada. Eu quero subtrair coisa alheia móvel, né, para mim, né? A intenção é de fazer essa posse do produto passar para mim. Mas eu tenho uma tentativa de furto, né? Um furto impossível de ser furtado aquele produto, porque ali ele não está. É um crime impossível. Foi acusado de tentativa de furto, quando ele adentra a residência da pessoa, e lá naquela residência não tinha nada dentro para ser furtado. Então, tentativa de furto. Doutor, mas a intenção dele era furtar. Claro,
A intenção dele era furtar, mas o furto, nós só vamos ter essa eficácia do furto se a res frutiva ela for transferida da posse. Tem que haver, né? Tem que haver esse pensamento de eu retirar esse objeto de lá. Mas se lá não tinha nenhum objeto, pode ser acusado por um crime de invasão, né, à propriedade, o artigo 150. Mas o furto não. Homicídio é a mesma coisa. Eu não sei se vocês já viram e conhecem uma faca que o povo usa para fazer filmes, para fazer teatro. Ela é grande, ela não é uma faca normal, só que quando você enfia ela, você tenta bater num lugar, ela se diminui, né? Para que demonstre lá no filme que entrou na pessoa, tal. Então eu pego essa faca, né, Robson discutindo, né, com seu companheiro de set de filmagem, pega o primeiro objeto que tem na mão dele com a intenção de feri-lo ou com a intenção de tirar o objeto jurídico vida dessa pessoa, desfere 2 golpes no seu peito, né? E essa faca, ela é uma faca para filmagem, ela não tem corte, ela se diminui quando acerta o corpo da pessoa, ela se diminui. Robson desfere 2 golpes e é acusado de tentativa de homicídio. Eu digo para você, essa faca que o Robson estava usando tinha a eficácia, né, para tirar a vida daquela pessoa? Não. Aí eu tenho a primeira parte, ineficácia absoluta do meio. Nós tínhamos o objeto jurídico tutelado ali, tínhamos o objeto jurídico, né, lesão corporal na física ali, né, objeto jurídico lesão, poderia se lesionar o corpo da pessoa, o objeto jurídico vida, então nós não temos ali a vida. Nesse entendimento que nós temos que seguir, por quê? Para que a gente possa pensar, para que a gente possa entender como nós podemos defender um suposto cliente. Nós temos teses montadas para que, se você estudar a fundo o que você está fazendo, igual aqui o artigo 17, né, quando ele vai nos trazer esses crimes impossíveis, né, por eficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Não há objeto vida, não teve não consegui lesionar a pessoa por objeto que eu lancei a ela, era ínfimo, era leve, uma caneta, Robson, a fim de furar as costas do fulano, ele não faz, ele joga na pessoa, e bate nas costas da pessoa e cai no chão, né? É acusado de lesão corporal grave, ou lesão corporal leve, ou lesão de qualquer forma. Pode ser acusado de outro crime, mas não por esse. Esse será um crime impossível para mim e para você. O Código Penal, né, os nossos princípios do Código Penal, o que é protegido aí dentro desse contexto de crime contra a pessoa é a vida, né? A vida é um objeto jurídico tutelado, né, pela doutrina e pelo nosso código, né? Objeto jurídico tutelado, vida, patrimônio, honra, né? A lesão corporal, a liberdade da pessoa, né? A liberdade, como que eu vou tirar no crime de sequestro? Você tira a liberdade da pessoa, né? Você tira a liberdade e subtrai, né? E tem ali, não subtrai, tem uma vantagem, né? Então, extorsão mediante sequestro. O que é extorsão? Extorsão é quando você pede, né? Por um motivo ou outro que você tem naquela pessoa, você vai extorquí-la, né? Tirar dela, né, alguma coisa por uma informação privilegiada que você tem, mediante sequestro. O sequestro tem que tirar aquela pessoa do âmbito normal dela, né, da vida normal. Eu tenho que modificar o ambiente. Eu vou tirar dela e colocar ela em cárcere, né? Cárcere privado. Vou deixar ela privada, privar ela da liberdade dela, mediante aí uma paga,
né, uma paga, vai pagar alguma coisa. Então nós temos aqui coisa alheia, né? Coisa alheia é uma coisa de outra pessoa, né? Eu vou subtrair, pegar algo de outra pessoa que não seja meu. Se eu penso em subtrair Robson a fim de subtrair, né, o notebook de Paulo, só que o Paulo tem um notebook igual ao meu, né? Chego lá em tal lugar, coloco meu notebook lá e vou subtrair aquele notebook. Só que acabo pegando o meu notebook, né? Não o notebook de Paulo, então subtrair. Mas como que eu vou subtrair um objeto que eu já tenho a posse, o produto é meu, né? Seria acusado de furto, Robson é acusado de furto. Quando descobre qual é o furto que o Robson cometeu, foi furtar o seu próprio notebook. Então eu não furto o meu próprio produto, é meu, eu sou acusado por nada, seria um crime impossível. A ineficácia absoluta do meio, né? O objeto jurídico ali tutelado era o patrimônio, né? Então esse patrimônio frustrou-se, né, por não haver ali o objeto para a discussão dentro do sistema jurídico. Muitas defesas são feitas em cima desse tipo de situação, né? Quando diferente seria, né, no momento que eu vou, Robson, a fim de cometer um roubo, artigo 157 do Código Penal, né? Ele pega um simulacro, uma arma de brinquedo e vai cometer o roubo. Ah, mas a arma era de brinquedo, o crime era impossível. Não, a arma de brinquedo, o crime é impossível para homicídio, né, no disparo de arma de fogo, né? Não no roubo, porque no roubo utiliza-se a violência e a grave ameaça à pessoa. Então, às vezes a pessoa fala, olha, o rapaz chegou em mim, ele só levantou a camisa, eu já vi a arma dele. Então aí você já está não com a violência, mas a grave ameaça à sua pessoa. Então, a configuração do crime do artigo 157, eu não posso ter uma desconfiguração desse crime de roubo com arma de brinquedo, porque a arma existe, né? A arma está ali. Ela pode não te causar uma lesão corporal no intuito de disparo de arma de fogo. Porém, a grave ameaça por você já ver, quem conhece uma arma diferente da outra, quem consegue diferenciar, né, de dia ou à noite, um simulacro. Hoje nós temos armas que são idênticas, né, a arma verdadeira, e nós não conseguimos olhar para ela e falar assim, essa arma é de brinquedo, né? Então você, pela grave ameaça, você já está dentro desse contexto de ser roubado, ou você já está, né, ameaçado pela grave ameaça. Esse crime nós não conseguimos desconfigurar para crime impossível, né? O objeto jurídico tutelado ali é o patrimônio da pessoa, né? E ali a grave ameaça é contra quem? Contra a pessoa. O objeto jurídico, o que é? O objeto jurídico ali nós temos vida, nós temos o objeto jurídico ali tutelado, que é esse pensamento de lesão, né? Onde o indivíduo vai contra isso. Esse artigo eu acho muito importante porque há muitas discussões dentro do sistema em pensar a modificação do crime ou a desclassificação do crime. Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Desse crime impossível, né? Pela ineficácia absoluta do meio ou, né, absoluta impropriedade do objeto. O meio é o meio que você vai utilizar para chegar a um final ou uma tentativa de final, né? Porque se você tem se você não consegue aí, pela ineficácia absoluta do meio, seria uma tentativa, mas nem tentativa tem, porque o meio utilizado não era eficaz. E aí, absoluta impropriedade do objeto, né? O objeto que nós falamos é o objeto tutelado pelo direito penal, né? Vida, liberdade, coisa alheia, né? Patrimônio, honra e lesão. Um dos objetos para essa configuração. O artigo 17 aplica-se dessa forma, tem um entendimento nesse porte. Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito à Vida. Hoje estou falando de quê? Domingo, falando de crime impossível, né? Crime impossível, espero que tenha sido bem explicado
E falar, a gente fala bastante. Entre aí, deixe seu like, inscreva-se, é importante para nós, muito importante para esse canal.